os irmãos com a paz do Senhor? Amém? Vamos fazer a leitura do Salmo 112. Diz assim: Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será geração de netos será abençoada. Em sua casa haverá bens e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Ao nosso lar serão as suas trevas, misericordioso e justo. Bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade, e com honestidade administra todos os seus negócios. Na verdade, os mais sábios justos estarão em memória para Não viverá temeroso, esperando más notícias, confiando pleno no Senhor, seu coração estará sempre firme. o seu coração está bem seguro, ele não temerá, sempre fechar as suas desejos. Generosamente reparte o que possui com os pobres, perene será a sua benevolência. De cabeça erguida será honrado e exaltado por muitos. O ímpio verá os desejos Aleluia, né? Glórias a Deus. Então a gente vê esse salmo aqui falando de bênçãos, né, para a vida daquele que é justo, daquele que confia, né, que obedece e que teme ao Senhor. A gente vê aqui, né, como o Senhor fala que Ele vai guardar, que Ele vai livrar e que Ele vai abençoar. E a gente sabe que é assim mesmo que Deus faz, né? Mesmo que a gente tenha dificuldades, com Deus as coisas ficam mais fáceis. A gente sabe que a gente está vivendo tempos difíceis, né, no mundo. Agora imagina passar por tudo sem Deus, né? Então aqui o salmista diz que o ímpio ele vai ser abençoado, né? Ele vai prosperar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai abençoar. E nós precisamos ter esse compromisso com o Senhor, né? De ser fiel a Deus, de obedecer os mandamentos do Senhor. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Deus ele tem muitas promessas de bênçãos, mas nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos nos aproximar de Deus. Às vezes a pessoa ela se afasta de Deus e fala que Deus se esqueceu. A gente está estudando o livro de Ezequiel, né, esse trimestre na escola dominical, e fala muito isso, né, que como o povo, eles estavam totalmente afastados do Senhor, mas ao mesmo tempo eles ficavam pensando assim que Deus ia continuar abençoando, Deus ia continuar, né, livrando, e Deus falando que não, né, que eles seriam castigados. Então nós precisamos fazer nossa parte, né? Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos orar, ter compromisso com Deus e a casa do Senhor, porque é assim, né, que Deus vai nos abençoar, né? Que Deus vai poder nos livrar, vai poder nos dar a vitória. É assim que Ele vai ter legalidade para agir nas nossas vidas, né? A gente deixando, né? Nós precisamos deixar Deus agir nas nossas vidas, amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, por estarmos reunidos na sua casa, meu Pai, na tua presença, meu Deus, para te louvar, Senhor, para te glorificar. Nós te apresentamos, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui neste culto, Senhor, a família, Deus, de cada um, meu Pai. O Senhor conhece, Deus, cada um, conhece a necessidade de cada um, meu Pai. Sabe que cada um está colocando diante de Ti. E nós cremos, Deus, que o Senhor está presente neste lugar, que o Senhor está ouvindo a oração de cada um dos Teus filhos, Deus, e o Senhor é poderoso para abençoar, o Senhor é poderoso, Deus, para livrar, meu Pai, para curar, meu Deus, para libertar, Senhor, para salvar, meu Deus, e nós cremos, meu Pai, no Seu poder, e nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, meu Deus, e pedimos, meu Pai, também, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar. Salve os irmãos com o Pai do Senhor. Amém? 212. Os guerreiros se preparam para a grande
Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou e eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Amém. Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos na sua casa, louvando o teu nome, meu Pai, ouvindo a sua palavra, meu Deus. Pedimos que o Senhor continue agindo no nosso meio, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui, meu Pai, falando conosco, Deus, nos ensinando, meu Pai, abençoando, meu Deus, as nossas vidas, falando conosco, Senhor, através de cada oportunidade, Deus, através da palavra, enchendo, Deus, os nossos corações e a nossa vida, meu Pai, da tua paz, Senhor, aumentando, Deus, a nossa fé, meu Pai, nos enchendo, Deus, com o teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu quero convidar a irmã Elisângela para continuar dirigindo o culto, amém? Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma noite para adorar o nome do Senhor, amém? Quero saber essa noite qual dos irmãos que quer a oportunidade, amém, para estar louvando o nome do Senhor, ler um versículo, agradecer, contar um testemunho, cantar um hino, amém? Amém, irmã Evangelho. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Versículo que não é novidade para ninguém, mas é meu devocional, é minha, né? Bem, está no Salmo 66, verso 20. Bendito seja Deus que não rejeitou minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Maravilhoso, eterno Deus, é maravilhoso. Eu fico me colocando e perguntando, imagine se Deus começasse a não ouvir minha oração e rejeitar a minha oração, o que seria de mim? Então isso me sustenta, isso me dá um bálsamo, então é isso. Mas eu só estou aqui para agradecer, essa semana fiz mais um ano de vida, completei mais um ano de vida, agradecer as manifestações dos irmãos e agradecer ao Senhor por mais um ano, né, que Ele está me concedendo, com saúde, que a velhinha que não dá bola não, passa a perna aí nos novinhos,
e com muita saúde, é o que eu peço a Deus. Mas é isso, é verdade, sabe? Assim, eu sou muito grata pela vitalidade, eu peço muita sabedoria, então é um conjunto de coisas que a gente só tem que agradecer ao Senhor. Amém? Obrigada pela oportunidade. Palavra poderosa, né? É do nosso Senhor, que vivifica nossas vidas todos os dias, que nos restaura, que nos renova, né? E muito bom é quando nós nos apegamos à mensagem viva que é a palavra do Senhor, amém? Tem mais alguns irmãos que querem falar? Você. Nome? Saúde, irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou ler exatamente a passagem aqui de Timóteo 2, que diz exatamente: admoesto-me, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus nos mostra exatamente o que nós precisamos fazer na vida e manter, né? Isso como um norte, um lema para a nossa vida, que é orar. E orar não é só para nós, pedindo graças, alguma conquista, não só isso, alguma melhora em alguma doença, não é só isso. Deus quer que a gente ore, inclusive, para as pessoas que nos governam, né? Então, que a gente não esqueça de estar, como vejo hoje, que há muito tempo não se oravam tanto, pelo menos é o que eu percebo, por um país que está aí nessa iminência de uma eleição no próximo final de semana. Então, que a gente realmente reflita e que nós já sabemos em quem votar, mas que Deus realmente ilumine a muitos que estavam errando o voto e que façam um voto de consciência. Cada dia a gente vê atritos que estão ocorrendo nessa disputa que está desenfreada, beneficiando às vezes mais de um candidato ou outro, mas a gente sabe qual lado que nós estamos. E pelo que percebemos, nós estamos sendo admoestados nesse sentido, né? De que desistir ou abaixar a cabeça. E nós não podemos, porque há algo maior que nós temos que lutar, que é a nossa liberdade. Liberdade de tudo, de culto, de andar na rua, falar o que achar bem ou mal, mas que se for mal, e a gente responda perante as autoridades, né? Perante a justiça, mas a gente tem que ter liberdade nesse sentido. Não a liberdade mundana que eu estou falando as liberdades no geral tocante à pessoa. Então, que nós, nesta semana mais ainda, né, nos servamos disso, de orar e pedir a Deus que não deixe nós sofrermos igual nos nossos países, igual os países nossos irmãos aí, vizinhos, estão enfrentando. A gente não devia nem estar falando isso, né? Mas o mundo é desse jeito.
Não caminha todo mundo no caminho, né? É por isso que tem um caminho do bem e do mal. E cabe às pessoas escolherem. Mas o certo é que nós escolhemos o caminho do bem e que esse caminho realmente a gente consiga trilhar sempre, né? Porque é exatamente o que vai resguardar não só nossas vidas, mas também de nossos filhos e dos netos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Mais alguns dos irmãos nessa oportunidade? Amém? Não tem ninguém? Então vamos nos colocar de pé. Eu quero louvar um hino, amém? Vamos passar para a mensagem. Estou sentindo falta de duas pessoas aqui maravilhosas, né? A qual eu amo muito, que são os pastores, mas sei que estão bem, amém? Eu quero louvar um hino nessa noite, amém, irmãos? Que esse hino ele me faz lembrar o meu neto, né? Que um dia desse, o Levi, que ele gosta muito de louvar. E aí eu me lembro que teve um certo dia que eu estava passando por um problema de saúde. E aí ele louvou essa canção para mim, sabe? E dizia assim, diz assim o hino, né? Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Pode declarar, amém? Lindo, aleluia, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra a sua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar nessa noite, amém, pela pregadora, irmã Patrícia. Eu quero chamar o irmão Isaac, amém? Para estar orando pela vida da irmã, em nome de Jesus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença. Pedimos, Senhor, que a palavra, Senhor, da Tua serva, Senhor, venha cair, Senhor, nos nossos corações como uma semente em terra fértil, Senhor. Nós possamos entender, nós possamos aplicar em nossas vidas, Senhor, a palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, essa noite, Senhor. Fala o que precisamos ouvir, Senhor. Fala conosco, nos tranquiliza, aumenta a nossa fé. E é o que nós pedimos, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida da Tua serva, Senhor. Abençoa o ministério dela, Senhor. Onde quer que ela esteja, Senhor, esteja com ela, livre de todo mal, da sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, por favor. Vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 em diante. Mateus 28, 16, diz assim: Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide
e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Amém. Aleluia. Essa passagem aqui já é no finalzinho, né, do livro de Mateus. E Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado. E ele aparece para os seus discípulos. E eu acho interessante porque muitas vezes quando a gente fala de incredulidade, a gente fala de Tomé, né? Tomé precisou ver para crer. Porque Tomé realmente disse que só ia acreditar se ele visse, e além de ver, ele ainda precisava tocar. Mas aqui a gente vê que não foi só Tomé que duvidou. Os discípulos também se prostraram ali e adoraram, mas nem todos eles acreditaram. Diz aqui que eles duvidaram. E a gente precisa aprender a acreditar, né? Porque muitas vezes a gente também fica assim, incrédulos, como os discípulos ficaram. E a própria Bíblia nos ensina que a gente só recebe alguma coisa quando a gente acredita, né? Que a gente precisa ter fé. Quando Jesus foi curar ali uma vez um cego, ele disse para ele assim: olha, seja feito conforme a sua fé. E o cego acreditava que ele podia ser curado e ele foi. Então, da mesma maneira que Jesus disse para aquele cego, ele fala para nós também, né? Seja feito conforme a sua fé. Então, a gente precisa ver como é que está a nossa fé, né? O que a gente tem acreditado. Às vezes, tem situações nas nossas vidas que a gente precisa parar e pensar no que a gente está acreditando. De repente, está passando por um problema, por uma dificuldade, às vezes uma dificuldade que se repete. Para e pensa, o que eu acredito nessa dificuldade, nessa área da minha vida? Eu acredito que tem solução, eu acredito que pode Deus fazer alguma coisa, eu acredito que eu mereço, porque muitas vezes a gente acredita que a gente não recebe coisas porque a gente fica pensando assim: mas eu não mereço, mas isso não é pra mim, mas isso não tem jeito, mas isso não tem solução. E às vezes, por mais que a gente ore, a gente continua tendo esses pensamentos. E a Bíblia diz: seja feito conforme a sua fé. Então, o que é que nós estamos acreditando, né? Como é que está a nossa fé? E aí, os discípulos, eles se prostraram, adoraram, e como eu disse, alguns duvidaram. E aí diz que Jesus se aproxima e fala para eles assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando Jesus fala que toda a autoridade foi dada para ele está querendo dizer que todo o poder, né, que ele tem autoridade, né, que ele determina. E que quando a gente tem uma pessoa de autoridade que determina alguma coisa nas nossas vidas, a gente recebe ou a gente faz aquilo que ele manda a gente fazer, porque aquela pessoa tem autoridade. E Jesus continua tendo a mesma autoridade que ele tinha naquele dia ali que ele falou para os discípulos. Ele continua tendo essa mesma autoridade até hoje. E aí aqui, depois que ele fala isso, que toda a autoridade foi dada para ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele fala: ide e fazer com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos. Então ele fala: eu tenho autoridade e agora eu estou mandando, eu estou ordenando, eu estou dizendo que vocês têm que ir e fazer discípulos. E discípulo é aquele que obedece a Deus. E se a gente parar para pensar, o comecinho que a gente leu, o versículo 11, diz que tinha 11 discípulos. Como é que 11 discípulos iam conseguir fazer discípulos em toda a terra, né? Em todos os povos? Então essa ordem que Jesus deu aqui não foi apenas para aqueles 11 discípulos, mas é também para os próximos discípulos que viriam. E nós que somos discípulos de Jesus, né, que somos obedientes à palavra de Deus, que ouvimos essa mensagem do Evangelho e aceitamos, o Senhor Jesus deixou essa ordem para nós também. Nós temos que fazer discípulos, né? Nós temos que ir, nós temos que fazer a
a mensagem do reino, a mensagem do evangelho conhecida. E quando Deus, ele dá uma missão para alguém, ele também dá a condição. Às vezes, o Senhor fala, faça isso, faça aquilo, a gente lê a Bíblia, diz aqui, fazer discípulos, e a gente pensa que a gente não pode, que a gente não consegue. Mas quando a gente lê a Bíblia, todos aqueles que o Senhor chamou, mesmo aqueles que se sentiram incapazes, e todos se sentiram, o Senhor deu a condição, Foi assim com Jeremias, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Josué, com Samuel. O Senhor chamou e o Senhor deu a condição. Então é assim conosco também, é assim comigo, é assim com vocês. O Senhor nos deu uma missão e Ele nos dá a condição para a gente conseguir cumprir, esse mandamento, essa ordem que Ele deixou para nós. E o Senhor, Ele nunca vai nos decepcionar, Então, quando Ele fala, faça, pode fazer com segurança que vai dar certo, Quando o Senhor te chama, quando o Senhor te escolhe, e às vezes, até o Senhor coloca assim no seu coração, para você fazer alguma coisa, e você pensa, mas Deus, eu não consigo, eu não posso. Não se preocupe, só obedeça. Quando você começar a fazer, o Senhor vai te dando a condição, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai abrindo as portas. A gente precisa obedecer, porque o que ele fala aqui, ensinando-os a obedecer. Então, primeiro a gente precisa aprender a obedecer, mas a gente também precisa ensinar. Por quê? Porque obediência é fundamental. Quem é desobediente, quem é rebelde, ele não vai conseguir fazer aquilo que Deus manda, porque é da natureza da pessoa não obedecer. Mas aqui Jesus fala que a gente precisa ensinar, ou seja, se você precisa ensinar a obediência, é porque é algo que pode ser aprendido. E quando a gente olha para os nossos dias atuais, a gente percebe que é até uma estratégia do inimigo ensinar as pessoas a não serem obedientes. Se a gente observar para o mundo que a gente vive hoje, para os jovens, para os adolescentes, para a geração, está tão distorcido esse conceito de obediência que parece até que obediência é alguma coisa ruim. Não é bom obedecer, é como se fosse te colocar debaixo de uma submissão, é como se fosse te fazer escravo. Então hoje, para muitas pessoas, a obediência é vista como ruim, mas a Bíblia diz que nós precisamos obedecer. Então nós precisamos ensinar a obediência porque é bom. É isso que o Senhor quer. E a gente vê que muitas vezes a gente tem uma geração de jovens rebeldes que não querem obedecer, mas a Bíblia ensina que nós precisamos ensinar a obediência. E a obediência, ela é um princípio. E quando a gente cumpre princípios, o Senhor, Ele nos abençoa. Sempre vai ser assim, porque quando a gente cumpre qualquer princípio que está escrito na palavra de Deus, o Senhor vai nos abençoar. Então nós precisamos ser obedientes ao que diz a palavra do Senhor. Não importa se a gente concorda, não importa se a gente não concorda, se a palavra de Deus diz, então a gente tem que obedecer. Eu já falo isso sempre, Quando Deus fala alguma coisa para nós fazer, é porque é bom pra gente, não é bom para Deus, é bom para nós. Então Deus sabe que aquilo ali que Ele está ensinando, que Ele está falando, vai ser bom para você. Se você fizer, você vai ter uma vida melhor, você vai ser abençoado. Então nós precisamos obedecer. Então Jesus falou o quê? Faça discípulos. Então o que nós temos que fazer? Discípulos. Nós precisamos começar a anunciar o Evangelho, nós precisamos começar a viver o Evangelho, porque muitas vezes a gente consegue ganhar pessoas para Jesus sem palavras, só com a nossa atitude, com o nosso viver, com a maneira que as pessoas olham para a gente e veem a gente lidando com os problemas da vida, com as situações, sempre com fé,
sem murmurar, sem reclamar, confiando no Senhor. Então isso também é uma forma da gente pregar o Evangelho. Nós precisamos também orar pelas pessoas, né? É muito importante, a gente está sempre orando, a gente está sempre intercedendo, colocando diante do Senhor e pedindo que a vontade de Deus se cumpra nessa terra, na vida das pessoas, na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para isso, porque como é que a gente vai obedecer algo que a gente não conhece? Então muitas vezes a gente conhece os princípios maiores, né, assim, os mais pregados, mas tem coisas minuciosas na Bíblia que Deus nos ensina que serve para nos abençoar. E eu entendo assim, que qualquer problema que você estiver passando, se você procurar na Bíblia, você vai encontrar ali uma palavra de Deus para aquela situação, para aquele problema. E você vai ver que é sempre uma palavra de vitória, de conselho, de orientação. Então, não importa qual é o problema, não importa qual é a dificuldade, hoje em dia é até mais fácil da gente conseguir pesquisar as coisas na Bíblia, porque antigamente a gente tinha que sair folheando, né? Aí agora eu quero saber sobre, sei lá, qualquer assunto que você quiser, adultério. Digita, coloca lá no Google versículo sobre adultério, vai aparecer. Tem Bíblia online, se você colocar a palavra tal, vai aparecer os versículos que falam sobre aquela palavra, né? Então tudo para nos ajudar, né? Para facilitar, para ficar mais fácil o nosso estudo da palavra de Deus, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. E então a gente precisa conhecer a vontade do Senhor, conhecer a palavra de Deus, né? Às vezes a gente fica pensando, quando o Senhor fala conosco, mas será que Deus falou comigo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Eu tenho que fazer isso mesmo? Ou sou eu que estou imaginando? Ou sou eu que estou pensando? E eu aprendi uma coisa: se o que você está sentindo no seu coração de fazer estiver alinhado com a palavra de Deus, pode fazer tranquilo, que Deus vai se agradar, né? Que Deus vai abençoar, que Deus vai te ajudar. Então nós precisamos fazer a vontade do Senhor. E como ele disse aqui no versículo 20, mais no finalzinho, ele diz assim: se você fizer discípulos, se você ensinar eles a obedecerem, né, tudo que ele tem ordenado, o que vai acontecer? Eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, o Senhor, Ele está conosco, mas nós precisamos obedecer ao Senhor, né? Nós precisamos acreditar de fato na palavra de Deus, porque assim, quando a gente acredita, a gente pratica, né? A gente coloca em prática. Não adianta nada a gente ouvir a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia e ali na hora a gente até fica emocionado, a gente até fica tocado, mas não muda o nosso comportamento, não muda as nossas ações. Quando a gente acredita de verdade, e é isso que a palavra de Deus faz de tão poderoso, é mudar a nossa ação, é mudar a nossa vida, é mudar os nossos pensamentos. Então a palavra, ela é poderosa quando ela muda, né? Então a palavra de Deus, ela tem poder para isso, mas nós precisamos praticar, né? Nós precisamos obedecer, nós precisamos ouvir, nós precisamos acreditar e ter essa certeza e essa convicção de que o Senhor Jesus, Ele está conosco permanentemente, todos os momentos, todos os dias, todas as horas, até o fim dos tempos. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Palavra abençoada, né? Essa que foi falada aqui aos nossos corações essa noite, através da filha dele. Amém? Eu quero convidar nessa noite a irmã Betânia para estar falando os dízimos e ofertas da casa do Senhor. Amém? Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos.
pedir para a irmã Vilma, amém? Tá fazendo a oração. O Senhor, com a graça cair no Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso, Senhor Deus, Pai, nesse momento, amado, tome em tuas mãos, Senhor Pai, Jesus, essa fé. tua casa, Deus, Senhor. venha repreender o O Senhor vem nos abençoar, meu Deus. O Senhor vem nos multiplicar, fortalecer, Senhor. trazer, Faça, Senhor, com que essa oferta seja tenderosa na tua casa. a vida de cada E o Senhor abençoa quem da tua pode dar e igreja, quem meu não Pai, em pode, nome de Senhor. Jesus. O Senhor abre Abençoa, porta para quem está porta, precisando de trabalho. trabalho, Abre Deus, porta para quem suprindo, trabalha Pai, por conta na vida de própria, cada Senhor. um, E vai Deus, abençoando Deus, cada no um, trabalho, Senhor. Vai Deus, repreendendo no esse trabalho, apanhador, Deus, migrador, lá, cortador e meu Pai, devorador das nossas vidas, grandiosa, Senhor. E nos abençoamos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade de estar dirigindo o culto e devolvo para a irmã Patrícia. Amém? Amém. Vamos orar pela irmã Ivani, que fez aniversário nessa semana. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos a vida da tua filha, Senhor, da tua serva, meu Pai, que completou mais um ano de vida, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem concedido a ela, meu Pai. E pedimos, meu Deus, que o Senhor continue, meu Pai, dando saúde, meu Pai, fortalecendo, Senhor, abrindo, Deus, as portas que ela precisa, meu Pai, multiplicando, Deus, os anos de vida, Senhor, com saúde, meu Pai, com alegria, Deus, com felicidade, meu Pai, abençoando também, Senhor, a filha dela, Deus, a família dela, meu Pai, porque nós sabemos que a alegria dela também é a alegria da Sara, meu Pai. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus, Senhor, a sua filha, meu Pai, e toda a família dela, Deus, para a honra e glória do teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de Amém. Então é muito bom a gente estar na casa de Deus, né? Buscando, orando, louvando, ouvindo a palavra do Senhor, falando do Senhor. E terça-feira a gente posta o culto lá no grupo da igreja. No domingo a gente tem aula da Escola Bíblica Dominical de manhã e à noite o culto novamente às 19 horas. E que todos os irmãos possam vir, né? Ter uma semana abençoada também. E vamos orar. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nessa noite nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que tivemos de estar aqui na sua casa, meu Pai, louvando, Senhor, glorificando e engrandecendo o teu santo nome. Nós te apresentamos, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, e essa semana, e pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar, que seja uma semana de vitória, Deus, uma semana de bênção, meu Pai, uma semana de paz, Senhor, uma semana de alegria, que o Senhor abra as portas, Senhor, para cada um dos teus filhos, e que o Senhor esteja conosco, Deus, em todos os momentos, Deus, em todos os nossos caminhos. Te apresentamos também a vida do pastor Pedro, Deus, da irmã Zélia, do Pedrinho, da Luciana, da Isabela, que estão viajando. Que o Senhor esteja com eles também ali, Deus, abençoando, meu Pai, guardando, Senhor, e livrando de todo mal, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos receber a... Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer Amém.